Perguntas e respostas sobre abraçar o Sutra do Lótus. Pergunta: tive a rara oportunidade de nascer como ser humano e a boa sorte de encontrar o budismo. Mas dizem que há ensinamentos superficiais e ensinamentos profundos e que algumas pessoas possuem muita capacidade e outras pouca. Que ensinamento devo praticar para atingir o estado de Buda o mais rápido possível? Peço que me instrua a respeito. Resposta: cada família possui seus respeitosos anciões e cada província possui indivíduos de posição nobre. Entretanto, embora as pessoas respeitem seu senhor feudal em particular e prestam tributo aos pais, poderia alguém estar acima do regente da nação? Da mesma forma, as confrontações entre o Mahayana e o Hinayana, ou entre os ensinamentos provisórios e verdadeiros, assemelham-se à disputa entre clãs rivais. Porém, de todas as doutrinas sagradas expostas pelo Buda ao longo de sua existência, somente o Sutra do Lótus ocupa a posição de absoluta superioridade. É o marco que indica o caminho para alcançarmos imediatamente a sabedoria perfeita, a carruagem que nos leva, num instante, à iluminação. Pergunta: para mim, mestre é alguém que compreendeu o significado fundamental dos sutras e tratados e que escreve comentários para explicá-los. Então, é natural que os mestres das várias escolas formulem doutrinas de acordo com a própria compreensão e que, com base nisso, registrem seus comentários, estabeleçam os princípios e dediquem-se a atingir a iluminação. Por que esses esforços haveriam de ser em vão? Em minha opinião, afirmar que somente o Sutra de Lótus ocupa a posição de absoluta superioridade é uma demonstração de visão limitada. Resposta: se o senhor acredita que proclamar a absoluta superioridade do Sutra do Lótus é uma demonstração de visão limitada, então temos que concluir que ninguém no mundo possui visão mais limitada do que o Buda Shakyamuni. Receio que o senhor esteja completamente equivocado em relação a essa questão. Permita-me citar um dos sutras e um comentário de uma das escolas budistas. Assim veremos se posso esclarecer esse mal-entendido. O Sutra dos Infinitos Significados diz: pelo fato de a natureza e os desejos das pessoas não serem os mesmos, preguei a lei de diferentes modos e utilizei o poder dos meios apropriados, mas nestes mais de 40 anos ainda não revelei a verdade. Ao ouvir esse pronunciamento, Grande Adorno e outros que se encontravam entre os 80.000 bodhisattvas responderam em uníssono, expressando sua compreensão de que, quando seres vivos que são incapazes de ouvir este sutra, embora imensuráveis, ilimitados e inconcebíveis, a Sankhya de Kalpa tenha se passado, no final, eles não poderão atingir a iluminação suprema. O objetivo dessa passagem é esclarecer que, por mais que uma pessoa aspire ao caminho do Buda recitando o nome do Buda Amida ou abraçando os ensinamentos da escola Zen, pela confiança nos sutras dos períodos Guirlanda de Flores, Agama, Correto e Igual e Sabedoria pregados pelo Buda durante os mais de 40 anos anteriores, jamais terá sucesso em atingir a iluminação suprema, mesmo que tenham decorrido incontáveis, ilimitados e inconcebíveis a Sankhya de Kalpa. Aí esse não é a única passagem do gênero. O capítulo Os Meios Apropriados do Sutra do Lótus afirma: o mundialmente reverenciado tem exposto suas doutrinas por um longo tempo e agora deve revelar a verdade. Nesse capítulo também diz: nas terras do Buda das 10 direções, há somente a lei do veículo único, não há duas nem três. Essas passagens indicam que apenas esse Sutra do Lótus, representa a verdade. No segundo volume também consta: eu sou o único capaz de resgatar e proteger os demais. E ainda expõe o
O único desejo de aceitar e abraçar o Sutra do grande veículo e não aceitar uma única estrofe dos demais sutras. Essas passagens significam que somente o Buda Shakyamuni pode salvar e proteger todos os seres vivos e que as pessoas deveriam abrigar o desejo de aceitar e manter apenas o Sutra do Lótus e nenhum verso de qualquer outro sutra. Podemos ler ainda nesse mesmo volume: se uma pessoa não tem fé neste sutra e ainda o calunia, ele imediatamente destruirá todas as sementes para se tornar um Buda em qualquer mundo. Quando sua vida chegar ao fim, ele entrará no inferno Avite. Esta passagem significa que uma pessoa destruirá, num instante, as sementes para atingir a iluminação neste mundo, caso não acredite no Sutra do Lótus, e ainda se volte contra ele. Após a morte, essa pessoa cairá no inferno de incessantes sofrimentos. Ao examinar tais passagens, Tiantai concluiu que foram declarações como essas que inspiraram as palavras: não seria este um demônio fingindo ser o Buda? Se simplesmente confiamos nos comentários dos vários mestres e não seguimos as declarações do próprio Buda, então como podemos chamar nossa crença de budismo? Agir dessa forma seria um absurdo total. Nesse sentido, o grande mestre Shisho declarou que, se uma pessoa alega que não há divisões entre os sutras do Mahayana e Hinayana e nenhuma distinção entre as revelações da verdade parcial e da verdade perfeita, e dessa forma aceita tudo que os vários mestres dizem, então as pregações do Buda terão sido inúteis. Tiantai declarou: deve-se registrar e tornar conhecido o que possui uma profunda doutrina e estiver de acordo com os sutras. Mas não acredite naquilo que não possua uma profunda doutrina e que não esteja de acordo com os sutras, tanto em palavras quanto em significado. Ele também disse: todas as afirmações que carecem de prova documental devem ser consideradas como falsas. De que maneira o Senhor interpretaria essas declarações? Pergunta: o que o Senhor acaba de dizer pode aplicar-se nos comentários dos mestres, mas e quanto aos sutras pregados antes do Sutra do Lótus, que declararam: este é o sutra mais importante e este é o rei dos sutras? Se as pessoas fossem seguir o que o Senhor diz, então teriam de rejeitar esses pronunciamentos que são as próprias palavras do Buda, não é mesmo? Resposta: embora esses ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus contenham declarações como este é o sutra mais importante ou este é o rei dos sutras, todos eles são ensinamentos provisórios. Não se deve confiar neles pronunciamente. O próprio Buda alertou sobre tal ponto dizendo: confie nos sutras completos e conclusivos, não nos parciais e inconclusivos. E o grande mestre Miaoli declarou: embora outros ensinamentos afirmem que ser o rei dos sutras, não há nenhum outro que defina a si mesmo como o mais importante de todos os sutras que foram pregados no passado, que estão sendo pregados no presente e que serão pregados no futuro. É preciso, portanto, compreendê-los de acordo com o princípio de combinar, excluir, corresponder e incluir. Esta passagem do comentário diz, em essência, que, mesmo que um sutra se considere o rei dos sutras, se não provar ser superior aos que foram pregados antes e àqueles que serão pregados depois dele, então deve reconhecer que é um sutra pertencente à categoria dos meios apropriados. É próprio dos ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus não mencionarem nada a respeito dos sutras que serão pregados no futuro. Somente no Sutra do Lótus, por ser o ensinamento final e definitivo do Buda, encontramos um claro pronunciamento de que apenas esse sutra ocupa a posição de superioridade absoluta entre os sutras que preguei, que prego e que pregarei. Em outro comentário consta: somente no Sutra do Lótus o Buda explica o significado de seus ensinamentos anteriores e esclarece o verdadeiro significado do atual. Dessa forma, podemos observar que,
No Sutra do Lótus, aquele que assim chega deu forma definida tanto à sua verdadeira intenção como aos métodos a serem usados para ensinar e converter os seres vivos. Foi por esta razão que Tiantai declarou: após aquele que assim chega atingir a iluminação, por mais de 40 anos ele não revelou a verdade. Com o Sutra do Lótus ele revelou-a pela primeira vez. Em outras palavras, durante mais de 40 anos, desde que aquele que assim chega se lançou ao mundo, ele não revelou o verdadeiro ensinamento. No Sutra do Lótus, pela primeira vez, ele mostrou o verdadeiro caminho que conduz ao estado de Buda. Pergunta: compreendo o que o Senhor diz acerca da superioridade do Sutra do Lótus sobre todos os outros sutras que o Buda pregou, prega e pregará. No entanto, conforme defende um mestre e a declaração, nestes mais de 40 anos, ainda não revelei a verdade. Aplica-se somente aos ouvintes da voz, que foram capazes de atingir o estado de Buda por meio do Sutra do Lótus. Ele não se aplica aos Bodhisattvas, que já obtiveram o benefício da iluminação por meio dos sutras pregados antes do Sutra do Lótus. Quanto à opinião do Senhor sobre esse assunto? Resposta: o Senhor está se referindo à ideia de que o Sutra do Lótus foi pregado somente em benefício às pessoas dos dois veículos, e não para os Bodhisattvas, e que a frase ainda não revelei a verdade aplica-se, portanto, apenas às pessoas dos dois veículos. Essa era a opinião do grande mestre Tokuyutsu, um sacerdote da escola Características do Dharma. Ela foi rejeitada pelo grande mestre Dengyo, que escreveu: há, em nossos dias, um indivíduo que come alimentos inferiores e que compôs diversos volumes de escritos falsos, caluniando a lei e as pessoas. Como ele poderá escapar de cair no inferno? Após essas palavras de censura que lhe foram dirigidas, a língua de Tokuyutsu partiu-se em 8 pedaços e ele morreu. Seja como for, é perfeitamente razoável dizer que a frase "ainda não revelei a verdade" tenha sido exposta para as pessoas dos dois veículos. Isso porque, desde o início, o propósito fundamental da pregação daquele que assim chega foi abrir o caminho da iluminação para as pessoas dos dois veículos. E os métodos de instrução usados durante toda a vida dele, bem como os meios aos quais recorreu durante os 3 ciclos de pregação, foram principalmente empregados para essas pessoas. No Sutra da Guirlanda de Flores, os seres que habitam o inferno são considerados capazes de se tornarem Budas, mas os ouvintes da voz e aqueles que despertam para a causa são julgados incapazes de tal feito. Nos sutras corretos e iguais, afirma-se que, assim como as flores de lótus não podem crescer no pico de uma alta montanha, as pessoas dos dois veículos têm as sementes do estado de Budas queimadas e, portanto, jamais poderão atingir o estado de Buda. E nos Sutras da Sabedoria, lemos que aqueles que cometeram os 5 crimes capitais podem atingir o estado de Buda, mas as pessoas dos dois veículos são rejeitadas por serem consideradas incapazes de tal feito. Aquele que assim chega declarou sua verdadeira intenção de que essas pessoas abandonadas e dignas de comiseração pudessem atingir o estado de Buda e utilizou esse exemplo para demonstrar a superioridade do Sutra do Lótus. Por conseguinte, Tiantai declarou: nem o Sutra da Guirlanda de Flores, nem o Sutra da Sabedoria Maior poderiam transformar a condição das pessoas dos dois veículos. Somente o Sutra do Lótus foi capaz de gerar as raízes da bondade naqueles que nada mais tinham a aprender, e que lhes possibilitar atingir o caminho do Buda. Por isso, o Sutra é chamado Myo, ou maravilhoso. Os Ichantika, ou pessoas de descrença incorrigível, entretanto, têm coração. Dessa forma, é possível para elas atingir o estado de Buda.
mas as pessoas dos dois veículos aniquilaram na consciência e por isso não conseguem despertar a mente que aspira à iluminação. Mesmo assim, o Sutra do Lótus pode curá-las, por isso é chamado Myo, ou maravilhoso. Não há necessidade de explicar em detalhes o significado dessa passagem. Deve-se entender, de uma vez por todas, que mesmo o remédio dos ensinamentos oferecidos pelo Sutra Guirlanda de Flores, pelos Sutras Corretos Iguais e pelo Sutra da Sabedoria Maior, não conseguem curar a grave doença que aflige as pessoas dos dois veículos. Além disso, nos sutras pregados antes do Sutra do Lótus, até as pessoas criminosas condenadas a habitar os três maus caminhos são considerados bodhisattvas e, portanto, podem atingir o estado de Buda. Porém, nenhum reconhecimento desse tipo é dado às pessoas dos dois veículos. A esse respeito, o grande mestre Miaoli declarou: em diversos sutras é ensinado que os seres de todos os demais caminhos são conduzidos ao verdadeiro caminho do estado de Buda. Mas não há absolutamente nenhuma esperança para as pessoas dos dois veículos. Por isso, no Sutra do Lótus, os seres dos 6 caminhos são agrupados com os bodhisattvas, por terem o estado de Buda assegurado. E o poder do Sutra é estabelecido em função das pessoas dos dois veículos. Para quem o estado de Buda é mais difícil de ser atingido. De fato, como Tiantai declarou, a iluminação das pessoas dos dois veículos é uma prova de que todos os seres vivos, sem exceção, podem se tornar Budas. Quem acharia difícil para um Asura atravessar o grande oceano? Quem acharia fácil para uma criança derrubar um homem robusto? De maneira semelhante, os sutras pregados antes do Sutra do Lótus explicam que as pessoas possuidoras das sementes da natureza de Buda podem atingir o estado de Buda, mas em nenhuma outra parte é afirmado que isso seja possível para aqueles cujas sementes estão irreparavelmente queimadas. Somente o bom remédio do Sutra do Lótus é capaz de curar prontamente essa grave doença. Agora, se o Senhor deseja atingir o estado de Buda, tem somente de baixar a bandeira da arrogância, abandonar o bastão da ira e devotar-se exclusivamente ao veículo único do Sutra do Lótus. Fama e riqueza são meras quinquilharias desta existência, e a arrogância e o preconceito são os grilhões que o acorrentarão na próxima. O Senhor deveria envergonhar-se dessas coisas e também temê-las. Pergunta: visto que, por meio de um simples exemplo, pode-se supor a natureza de tudo, ao ouvir suas breves considerações sobre o Sutra do Lótus, sinto que meus ouvidos e olhos foram totalmente abertos pela primeira vez. Mas como alguém poderia compreender o Sutra do Lótus de forma a atingir rapidamente a margem da iluminação? Ouvi dizer que somente a pessoa para quem o sol da sabedoria brilha no grande e límpido céu dos 3.000 mundos, no único momento da vida, e para quem as águas da sabedoria do imenso lago da contemplação tríplice, numa única mente, são sempre claras e jamais turvas, têm a capacidade de conduzir a prática deste sutra. Mas nunca me empenhei em estudar as várias escolas que existem na capital do sul, Nara, e, portanto, nada sei sobre as doutrinas do tratado sobre os estágios da prática de yoga e do tratado sobre a doutrina somente consciência. Da mesma forma, tenho os olhos fechados para os ensinamentos do Monte Ei, localizado ao norte. Assim, minha confusão também se estende ao significado das obras Grande Concentração e Discernimento e Profundo Significado do Sutra do Lótus. No que se refere a essas escolas, Tendai e característica do Dharma, sou uma pessoa diante de uma parede com a cabeça coberta por uma vasilha. Isso indica que não tenho capacidade adequada para o Sutra do Lótus. O que devo fazer?
Resposta: o hábito dos eruditos de nossos dias afirmar que somente aqueles que têm sabedoria superior empenham-se com afinco na prática da meditação possuem a capacidade de beneficiar-se do Sutra do Lótus. Assim, eles desencorajam as pessoas sem sabedoria até de tentar obter esse benefício. Mas essa é, na verdade, uma visão errônea que demonstra completamente ignorância. O Sutra do Lótus é um ensinamento que possibilita a todos os seres vivos atingir o caminho do Buda. Portanto, as pessoas com capacidade superior deveriam, naturalmente, devotar-se a contemplar a lei e a meditar sobre ela. Mas, para as pessoas de capacidade inferior, o importante é simplesmente ter fé. Por isso, o Sutra declara: se houver bons homens e boas mulheres que acreditem no Sutra e reverenciam-no com o coração puro, não abrigando dúvidas ou indecisão, esses jamais cairão no mundo do inferno dos espíritos famintos ou dos animais, e nascerão na presença dos Budas das 10 direções. As pessoas deveriam ter fé total no Sutra do Lótus e almejar nascer na presença dos Budas na próxima existência. Para ilustrar, suponha que uma pessoa esteja na base de uma alta barragem e não seja capaz de subir. Imagine então que alguém do alto da barragem jogue uma corda e diga: se agarrar esta corda, eu puxarei até aqui. Se a pessoa que está embaixo duvidar que a outra tenha força para içá-la, ou se ficar questionando sobre a resistência da corda e assim se recusar a segurá-la, então de que modo ele poderia chegar ao topo da barragem? Ao contrário, se ela seguir as instruções e pegar na corda firmemente, conseguirá subir. Se uma pessoa duvidar da força do Buda, quando ele diz: sou o único capaz de resgatar e proteger os demais, se suspeitar da corda estendida pelo Sutra do Lótus, que declara que uma pessoa pode obter acesso ao caminho somente por meio da fé, se não recitar a lei mística que garante que essa pessoa segura e infalivelmente atingirá o caminho do Buda, então o poder do Buda não será alcançado e será impossível subir a barragem da iluminação. A descrença é a falha que leva uma pessoa a cair no inferno. Por essa razão, o Sutra declara: se abrigar dúvidas com relação a este Sutra e deixar de acreditar nele, cairá imediatamente nos maus caminhos. Se uma pessoa teve a rara boa sorte de nascer como ser humano e ainda a boa sorte de encontrar os ensinamentos do budismo, como poderia desperdiçar essa oportunidade? Se for para adquirir fé absoluta, então, entre todos os ensinamentos do Mahayana e do Hinayana, entre as numerosas doutrinas provisórias e verdadeiras que existem, ela deve acreditar somente no veículo único, o real propósito para o qual os Budas surgem neste mundo e o caminho direto para todos os seres atingirem a iluminação. Se o sutra que o indivíduo abraça é superior a todos os demais, então a pessoa capaz de praticar os ensinamentos desse sutra deve igualmente superar as outras. Eis porque o Sutra do Lótus declara: aquele que consegue aceitar e manter este sutra é da mesma forma o mais importante de todos os seres vivos. Não há dúvida quanto a essas palavras douradas do grande venerável. Porém, as pessoas não conseguem compreender esse princípio nem examinar a questão, e em vez disso almejam a fama mundana ou cedem à dúvida e ao preconceito, formado assim a causa para cair no inferno. Meu único desejo é que o Senhor abrace a fé neste sutra e lance o próprio nome no mar do juramento, feito pelos Budas das 10 direções, que o Senhor confie sua honra ao céu, ou seja, a compaixão dos Bodhisattvas das 3 existências. Portanto, a pessoa que abraça o Sutra do Lótus fará com que os deuses celestiais e dragões e as 8 tipos de seres não humanos, assim como todos os grandes Bodhisattvas, tornem-se seguidores dela.
Além disso, o corpo físico da pessoa, ainda em processo de formar causas para atingir o estado de Buda, adquirirá a visão de Buda, próprio de alguém que já completou esse caminho. E esta carne comum que existe no domínio do condicionado usará as vestes sagradas do não condicionado. Então, essa pessoa não receará mais os 3 caminhos, nem estremecerá diante das 8 dificuldades. Ela ascenderá ao pico da montanha dos 7 meios e dissipará as nuvens dos 9 mundos. Flores desabroxarão no jardim da terra imaculada, e a lua brilhará com todo o esplendor do céu, da natureza, do Dharma. Pode-se confiar nas palavras que prometem. Essa pessoa segura e infalivelmente atingirá o caminho do Buda. E também não há dúvida quanto ao pronunciamento do Buda. Eu sou o único capaz de resgatar e proteger os demais. Os benefícios obtidos por manifestar a fé e a compreensão no Sutra do Lótus, ainda que num único momento, superam os benefícios dos que praticam os 5 paramita. E o benefício desfrutado pela 50ª pessoa que se alegra em ouvir o Sutra do Lótus é maior do que aqueles adquiridos ao se oferecer donativos durante 80 anos. O brilho da doutrina da iluminação imediata ofusca completamente as doutrinas de outros escritos. E os pronunciamentos a respeito da revelação da iluminação original e da vida eterna do Buda jamais foram encontrados em nenhum outro ensinamento. Foi dessa forma que a filha de 8 anos do rei dragão surgiu do vasto oceano e num instante comprovou o poder deste sutra. Foi também assim que práticas superiores, um bodhisattva do ensinamento essencial, emergiu das profundezas da grande terra e revelou a insondável extensão da vida do Buda. Este é o rei dos sutras, indescritível em palavras. É a lei mística que está além da capacidade de compreensão da mente. Ignorar a supremacia do Sutra do Lótus é declarar que outros sutras se igualam a ele e cometer a pior calúnia possível à lei, a maior e mais grave das ofensas. Não há analogia para exemplificar isso. Mesmo com seu poder de transformação mágica, os Budas não conseguiram descrever as consequências dessas ofensas. E mesmo com seu poder da sabedoria, os Bodhisattvas não conseguiram sondar a gravidade de tais atos. Desse modo, o capítulo Analogia e Parábola do Sutra do Lótus diz: se eu fosse descrever as punições que recaem sobre as pessoas que caluniam este sutra, levaria um kalpa e nunca chegaria ao fim. Essa passagem significa que nem mesmo um kalpa inteiro seria tempo suficiente para explicar a gravidade da ofensa de uma pessoa que age ainda que uma única vez contra o Sutra do Lótus. Por essa razão, uma pessoa que comete tal ofensa jamais poderá ouvir a pregação dos Budas das 3 existências. Ela será excluída das doutrinas daquele que assim chega, numerosas como os grãos de areia do rio Ganges. Essa pessoa sairá da escuridão para uma escuridão ainda maior. De que maneira ela poderia escapar das dores e dos sofrimentos da grande cidadela do Infernavide? Uma pessoa ponderada deixaria de temer um futuro de longos kalpas de sofrimento? Assim, o Sutra declara: se essa pessoa, ao ver aqueles que leem, recitam, copiam e mantêm este Sutra, desprezá-los, odiá-los, invejá-los ou guardá-los rancor deles, quando sua vida chegar ao fim, ela entrará no Infernavide. Esta passagem significa que a pessoa que despreza, odeia, inveja e nutre rancor daqueles que leem e abraçam o Sutra do Lótus cairá na grande cidadela do Infernavide após a morte. Quem não temeria essas palavras douradas do grande venerável? E quem duvidaria do pronunciamento claro do Buda quando ele diz:
descartando honestamente os meios apropriados, pregarei somente o caminho insuperável. Entretanto, as pessoas ignoram essas passagens do Sutra e a confusão sobre os princípios do budismo envolve o mundo todo, porque o Senhor persiste em seguir os ensinamentos dos maus amigos. Tiantai disse que aceitar e crer nas doutrinas dos maus mestres é o mesmo que tomar veneno. O Senhor deve considerar isso seriamente e ter muita cautela. Examinando atentamente o mundo hoje, vemos que, embora as pessoas declarem que a lei é digna de respeito, ao mesmo tempo elas expressam ódio por quem a mantém. O Senhor mesmo parece estar muito confuso quanto à fonte da qual a lei provém. Assim como plantas e árvores de todos os tipos brotam da terra, os vários ensinamentos do Buda são todos propagados pelas pessoas. Conforme Tiantai disse, mesmo durante a existência do Buda, a lei era revelada pelas pessoas. Como então, nesta última era, alguém poderia dizer que a lei é digna de respeito, mas afirma que a pessoa que a mantém deve ser desprezada. Portanto, se a lei é suprema, a pessoa que a abraça também é suprema. Nesse sentido, falar mal dessa pessoa é falar mal da lei. Assim como menosprezar uma criança corresponde a menosprezar os pais dela. O Senhor deve perceber, a partir disso, que as pessoas de hoje expressam palavras que não correspondem ao que está no coração delas. É como se golpeassem os pais utilizando uma cópia do clássico da devoção filial. Como poderiam não se envergonhar de sua conduta ao saber que, mesmo não sendo vistas pelos outros, os Budas e Bodhisattvas estão observando-as? As dores do inferno são realmente terríveis. Cuidado com elas. Muito cuidado com elas. Quando olhar aqueles de capacidade superior, não se menosprezem. A verdadeira intenção do Buda consistia em proporcionar iluminação a todos, inclusive aqueles à capacidade inferior. E quando o Senhor se comparar com pessoas de capacidade inferior, não seja arrogante nem orgulhoso. Mesmo as pessoas de capacidade superior podem ser excluídas da iluminação se não se devotarem sinceramente. Uma pessoa pode ter saudades da vila em que nasceu, porém, como não a visita e não apresenta nenhuma razão particular para isso, com o tempo desistirá da intenção de retornar. Ou alguém pode sofrer por desejar uma pessoa em especial, mas não ter esperança de conquistar o coração dela e por não terem trocado juras de amor, acaba abandonando a ideia de esperar pela pessoa amada. Assim, do mesmo modo, negligenciamos a jornada à terra pura do Pico da Águia. Mesmo sendo tão fácil chegar até ela, e ainda que supere em grandiosidade os palácios dos nobres e eminentes ministros, não conseguimos contemplar a figura benevolente e gentil do Buda, que declarou: somos um pai para vocês. Embora tenhamos de nos apresentar sem falta diante dele, não deveríamos nos entristecer até as mangas de nossos mantos e encharcarem de lágrimas e o coração ser consumido pelo arrependimento? A cor das nuvens ao entardecer, a luz da lua que se desvanece quando irrompe o amanhecer. Tudo isso nos leva a ponderar. Igualmente, todas as vezes que as ocorrências nos lembrarem da inconstância da vida, devemos nos concentrar na próxima existência. Ao vermos as flores da primavera ou a neve numa manhã de inverno, devemos pensar a respeito. E mesmo ao anoitecer, quando sopram fortes ventos, agitam espessas nuvens pelo céu, jamais podemos nos esquecer disso por um único instante. A vida não dura mais que o intervalo entre a inspiração e a expiração do ar. Não nos esqueçamos em nenhum momento da promessa benevolente do Buda ao declarar: medito constantemente. Como posso conduzir as pessoas
ao caminho supremo e fazer com que adquiram rapidamente o corpo de um Buda. Não devemos nos afastar por um dia ou por um mês do Sutra que afirma: se houver quem ouça a lei, então ninguém deixará de atingir o estado de Buda. Por quanto tempo esperamos viver da forma como temos vivido, de ontem para hoje, do ano passado para este ano? Quando relembramos o passado, podemos notar quantos anos acumulamos, mas quando pensamos no futuro, quem pode afirmar com certeza que estará entre os vivos no outro dia ou ainda nas horas seguintes? No entanto, mesmo sabendo que o momento da morte se aproxima, a pessoa se agarra à arrogância e ao preconceito, à fama e à riqueza mundanas. E aí não se devota a recitar a lei mística. Essa atitude é de uma futilidade indescritível. Embora o Sutra do Lótus seja considerado como um ensinamento que possibilita a todos os seres vivos atingir o caminho do Buda, como uma pessoa desse tipo poderia atingi-lo? Dizem que nem mesmo a lua lançará seu brilho sobre a manga de uma pessoa insensível. Como Buda, como a vida não passa de um momento, o Buda expôs os benefícios que advêm de um único momento de júbilo ao ouvir o Sutra do Lótus. Se 2 ou 3 momentos fossem necessários, isso não mais poderia ser chamado de juramento original do Buda, dotado da grande sabedoria imparcial, o veículo único do ensinamento que revela diretamente a verdade e conduz todos os seres vivos ao estado de Buda. Em relação ao tempo de sua propagação, o Sutra do Lótus difunde-se nesta última era, quando a lei do Buda está para aparecer, quando a capacidade da pessoa, este sutra é adequado para salvar até os que cometeram os 5 crimes capitais ou que caluniaram o ensinamento correto. Portanto, o Senhor deve se deixar guiar pelo propósito do Sutra do Lótus, a iluminação imediata, e jamais se render a visão errôneas originadas da dúvida ou dos apegos. Quanto dura uma existência? Se pararmos para pensar, é como um único pernoite numa hospedaria à beira da estrada. Deve a pessoa esquecer esse fato e buscar fama e riqueza mundanas? Embora possa obtê-las, serão como a propriedade que se desfruta em sonhos, um deleite que certamente não merece louvor. Seria melhor que o Senhor simplesmente atribuísse tais questões ao karma formado em existências passadas. Uma vez despertado para a incerteza e transitoriedade deste mundo, o Senhor descobrirá infindáveis exemplos que enchem seus olhos e ouvidos, dissipando-se como nuvens ou chuva. As pessoas das eras passadas nada deixaram senão o próprio nome, desvanecendo como o orvalho, deixando-se levar para longe como a fumaça. Nossos amigos de hoje também desaparecem. Por que haveria de pensar que somente o Senhor permaneceria para sempre como as nuvens sobre o monte Mikasa? As flores da primavera partem com o vento, e as folhas de bordo tornam-se vermelhas, como as chuvas do outono. Tudo isso prova que nada vivo pode permanecer para sempre neste mundo. Portanto, o Sutra do Lótus nos aconselha: nada neste mundo é fixo ou permanente. Tudo é efêmero, como bolhas, espumas ou tremeluzi de uma chama. Medito constantemente como posso conduzir as pessoas ao caminho supremo. Essas palavras expressam o mais profundo desejo do Buda, o de possibilitar tanto aqueles que aceitam o Sutra do Lótus como os que se opõem a ele a atingirem o estado de Buda. Por este ser o propósito fundamental, todos os que abraçam o Sutra do Lótus, mesmo que por pouco tempo, estão agindo de acordo com o desejo do Buda e
Se agem assim, saldarão a dívida de gratidão que possui com o Buda. As palavras do Sutra, repletas de benevolência, como o amor de uma mãe, proverão conforto e as preocupações do Buda, que disse: sou o único capaz de resgatar e proteger os demais, serão amenizadas do mesmo modo. Não somente Shakyamuni se alegrará, mas, como o Sutra do Lótus é o propósito fundamental do advento de todos os Budas neste mundo, os Budas das 10 direções e das 3 existências também se alegrarão. Como disse Shakyamuni, se alguém puder mantê-lo ainda que por pouco tempo, eu certamente me alegrarei, assim como todos os outros Budas. Não apenas os Budas se alegrarão, mas os deuses também se juntarão para se rejubilar. Dessa maneira, quando o grande mestre Dengyo explanou sobre o Sutra do Lótus, o grande Bodhisattva Hashima presenteou com um manto de cor púrpura. E quando o honorável Kuya recitou o Sutra do Lótus, a grande divindade do santuário de Matsuo pôde beneficiar-se da proteção dos ventos frios. Por esta razão, quando tiver de orar para que os 7 desastres desapareçam num instante e os 7 benefícios se manifestem de imediato, este sutra é o mais eficaz de todos. Isso porque ele promete que seus devotos desfrutarão paz e segurança na presente existência. E quando tiver de orar para evitar os desastres da invasão estrangeira e da revolta interna, nada supera esse maravilhoso sutra, pois ele assegura que as pessoas que os abraçam não sofrerão danos nem perdas, dentro de uma área de Sen e Arrona. Entretanto, na época atual, as pessoas oram de forma contrária de como deveriam fazer. Hoje, as orações se baseiam nos ensinamentos provisórios, designados para a propagação nas eras passadas, em vez de embasarem-se na lei secreta da mais elevada verdade que se destina à propagação nesta última era. Proceder dessa maneira é como se valer do calendário do ano passado ou usar um corvo para o tipo de pescaria que somente um cormorão pode realizar. A situação chegou a esse ponto só porque os mestres dos ensinamentos provisórios, presos a seus erros, são tratados com a máxima honra ao passado que o mestre iluminado para a verdadeira doutrina não é devidamente reconhecido. Quanta tristeza sinto só em pensar que essa pedra preciosa bruta, como a que Bian-ho presenteou os reis Wen e Yu, não seja aceita em nenhum lugar. No entanto, que alegria sinto por ter obtido nesta vida e a inestimável joia escondida no tapete do rei girador da roda. Propósito do advento do Buda Shakyamuni neste mundo. Tudo o que eu disse foi totalmente atestado pelos Budas das 10 direções e não são palavras infundadas. Portanto, ciente da declaração do Sutra do Lótus, o Sutra do Lótus enfrentará muita hostilidade neste mundo e será difícil acreditar nele. Como o Senhor ainda pode ter alguma sombra de dúvida? E quanto à frase que diz: essa pessoa segura e infalivelmente atingirá o caminho do Buda. Como pode negar a si mesmo tornar-se um Buda? Desde o mais remoto passado até agora, o Senhor só tem sofrido em vão as dores de incontáveis existências. Porque não tenta, ao menos uma vez, plantar as sementes maravilhosas que conduzem ao estado de Buda eterno e imutável? Embora no presente o Senhor desfrute apenas uma pequena fração das alegrias duradouras que o aguardam no futuro. Certamente não deve desperdiçar seu tempo ambicionando fama e riquezas mundanas, efêmeras como o clarão de um relâmpago ou o orvalho matinal. Nesse sentido, aquele que assim chega nos ensina: não há segurança no mundo tríplice. É como uma casa em chamas. Há também as palavras de um Bodhisattva:
Todas as coisas são como aparições, como imagens conjuradas magicamente. Todos os lugares, exceto a capital da luz tranquila, são mundos de sofrimento. Se abandonar o refúgio da iluminação inerente, onde acredita que encontrará alegria? Oro para que abrace a lei mística, que garante que as pessoas desfrutarão paz e segurança na presente existência e boas circunstâncias nas existências futuras. Essa é a única glória que o Senhor precisa buscar nesta vida, e é a ação que o levará ao estado do Buda na próxima. Recite o Nam-myoho Renge-kyo com atitude resoluta e sincera, e recomende com veemência aos outros que façam o mesmo. E isso permanecerá como a única lembrança de sua existência neste mundo humano. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nichiren.